o banco, pagando juros acima da média do mercado, para atrair outros investidores que estão com uma rentabilidade menor, porém seguro em um banco renomado, com risco praticamente zero. Essa história te parece familiar? Não, não estamos falando do Banco Master, e sim do Tesouro Nacional. E no vídeo de hoje você vai entender o porquê, em alguns pontos, esses casos se assemelham e, principalmente, quais os riscos e consequências para o Brasil. Há algumas semanas, o Tesouro Nacional foi obrigado a cancelar um leilão de títulos NTN-B. As NTN-B são notas do Tesouro Nacional Série B, um título público federal brasileiro indexado à inflação, conhecido comercialmente como Tesouro IPCA+. Sua rentabilidade combina a variação do IPCA mais uma taxa de juros fixa definida no momento da compra. O juro atrelado foi cotado acima de 8% e, mesmo assim, não houve demanda suficiente. O mercado exigiu inflação e taxa de juros acima de 8,5%. A necessidade de realização de leilões por parte do Tesouro é legítima. O governo precisa captar recursos para financiar suas despesas, refinanciar dívidas e manter a máquina pública funcionando. Normalmente, existe uma procura razoavelmente grande por esses títulos, afinal, são considerados um dos investimentos mais seguros do país. Então, o que aconteceu? Será que isso foi apenas um detalhe técnico, como alguns aventaram, citando, por exemplo, o aumento de IOF ocorrido no ano passado, que teria tirado a atratividade desses títulos, ou já é um recado claro do mercado? Nestes níveis de endividamento e descontrole fiscal, para financiar a dívida a prazos mais longos, quem define a taxa somos nós, e não o que vocês, Tesouro, se dispõem a pagar como prêmio máximo. O mercado não avalia apenas retorno, ele pondera principalmente o risco. Quem se lembra então do Banco Master, oferecendo CDB a 140% do CDI, enquanto bancos tradicionais e consolidados pagavam taxas abaixo de 100% ou 100% do CDI em seus CDBs. Concorrência por capital em um país funciona de forma semelhante. O Brasil pode ser considerado então o Banco Master no âmbito global de crédito, enquanto Estados Unidos, Japão, economias desenvolvidas são considerados os bancos tradicionais. Mas a pergunta central é: por que o governo está precisando oferecer taxas cada vez maiores para convencer o mercado a financiar sua dívida? Este é o verdadeiro ponto. O problema não é pagar IPCA mais 8%. O problema é precisar pagar IPCA mais 8%. E essa diferença muda completamente a interpretação, porque mostra uma deterioração na percepção de risco do país. E existe um problema ainda maior. O perfil da dívida brasileira também está piorando. O governo gostaria de emitir títulos de prazo mais longo, NTN-Bs com vencimento de 2030, 40, 2070 e, principalmente, a taxa de juros mais baixas. Por quê? Quanto maior o prazo da dívida, maior a previsibilidade do seu financiamento. A expectativa, então, é que, no futuro, a economia melhore, os juros caiam, assim o governo consegue travar um financiamento por um período mais longo e a juros mais baixos. Porém, os investidores estão preferindo títulos indexados ao CDI, com vencimentos mais curtos. Por quê? Sabe como estará a economia brasileira daqui a 2, 5, 10, 20 anos? Existe muita incerteza fiscal e, por isso, os investidores não querem ficar presos por décadas recebendo uma taxa, mesmo que alta, fixa acima da inflação. Então, o que acontece? O Tesouro precisa captar recursos e acaba emitindo títulos com vencimentos mais curtos, principalmente as LFTs atreladas à Selic. Isso piora o perfil da dívida, diminui seus vencimentos, precisam ser refinanciadas com mais frequência. É como alguém que troca uma dívida de 5, 10 anos por uma dívida de cartão de crédito. Em vez de pagar parcelas distribuídas ao longo do tempo, passa a enfrentar vencimentos constantes e muitos mais sensíveis à taxa de juros. E isso cria uma verdadeira bola de neve. Mais dívida de curto prazo, mais necessidade de refinanciamento, maior sensibilidade aos juros, maior gasto com juros, maior déficit e necessidade de emitir novas dívidas, com o mercado exigindo juros cada vez maiores. É um ciclo que, se a causa não for tratada, tende apenas a se agravar. E aí, neste momento, muitos vêm com a pergunta ou respondem: mas o Japão tem uma dívida PIB superior a 220%, os Estados Unidos também têm uma dívida enorme. Por que existe tanta preocupação com o Brasil, que ainda nem chegou a 100% de dívida PIB? Porque dívida, meus senhores, não é apenas uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. No caso do Japão, uma enorme parcela dessa dívida está nas mãos dos próprios japoneses. O Banco Central japonês, por exemplo, é um dos maiores detentores destes títulos. O país é credor internacional, tem uma enorme poupança doméstica, emite dívidas na própria moeda e trabalha historicamente com juros muito baixos. A Selic japonesa hoje está na casa de 1%, enquanto a taxa Selic no Brasil está em 14,25%. Só essa diferença já é o suficiente para entendermos que essa comparação é muito mais complexa
do que avaliar apenas a relação dívida-PIB. Os Estados Unidos também possuem uma dívida PIB elevada, mas financiam essa dívida pagando juros de 4% ao ano. O Brasil paga mais de 3 vezes isso. Além disso, grande parte dos recursos permanecem dentro dessas grandes economias. Já no Brasil, a realidade é diferente. Os juros são elevados, o crescimento é menor, histórico inflacionário alto, baixa poupança doméstica e uma dependência muito maior da confiança do investidor. Quando essa confiança diminui, o prêmio exigido sobe muito rapidamente. E o que pode acontecer então daqui para frente? Se houver uma melhora fiscal, maior previsibilidade e retomada na confiança, principalmente, como aconteceu em momentos importantes da nossa história recente, 2003, 2016, após as reformas, é possível que o prêmio de risco diminua. Isso reduz principalmente os juros de longo prazo, melhora o perfil da dívida e contribui para uma trajetória mais sustentável da relação dívida-PIB. Agora, se o endividamento continuar crescendo sem uma trajetória considerável sustentável, a tendência do mercado é que eles continuem exigindo cada vez juros mais elevados. Esse ciclo ele não é infinito. Nenhuma economia, nem mesmo as desenvolvidas, consegue sustentar indefinidamente um crescimento contínuo do endividamento sem que, em algum momento, isso gere consequências importantes. No caso de economias emergentes, como a brasileira, essa sensibilidade costuma ser ainda maior. Então, o Tesouro Nacional virou o novo Banco Mastro? Não, o risco é completamente diferente, mas existe uma semelhança importante aí. Quando alguém precisa oferecer uma remuneração muito acima da média para conseguir captar recursos, o mercado está enviando uma mensagem, e ignorar essa mensagem costuma sair caro. Um exemplo disso é o próprio custo da dívida brasileira. Em 2025, o pagamento de juros ultrapassou a marca de R$ 1 trilhão em apenas um ano. Se nenhuma reforma estrutural for feita, e a solução for continuar sendo aumentar impostos para elevar a arrecadação, esse recorde será apenas mais uma marca negativa a ser superada no próximo ou nos próximos anos. Por isso, o cancelamento desse leilão não significa que o Brasil está quebrado, mas significa que o mercado está exigindo um prêmio cada vez maior para financiar o país, principalmente a prazos longos. E isso afeta toda a economia, afeta juros, afeta os investimentos, afeta o crédito, afeta o crescimento, além de criar um precedente muito perigoso. Poucas economias conseguem crescer de forma consistente convivendo com um custo de capital tão alto. O empresário encontra aplicações financeiras extremamente atrativas. Muitas vezes deixa de investir na economia real, com menos investimento, a menor geração de empregos, menor expansão das empresas e menor arrecadação de impostos, e uma atividade econômica muito mais fraca. Isso acaba retroalimentando esse ciclo. Esse é o ponto de preocupação que queremos trazer nesse vídeo. Muito mais do que defender um lado político B ou C, a proposta desse vídeo é fazer você refletir. Independente de quem seja o candidato, a pergunta mais importante é: qual é a proposta econômica para o país? É muito fácil prometer aumento de benefícios econômicos, aumentos de salário mínimo, novas despesas públicas. A pergunta difícil a ser respondida é: de onde virão os recursos para pagar essa conta? Quais reformas serão feitas? E principalmente, quem vai arcar com esse custo? As mudanças vão atacar os verdadeiros problemas estruturais ou, mais uma vez, o peso vai recair sobre a base da pirâmide? São essas reflexões que precisamos fazer. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com quem gosta de discutir economia de forma séria. Também deixei um link fixado aí nos comentários. Entre no grupo para você receber todos os materiais, conteúdos, atualizações que vamos publicar a partir de agora. Muito obrigado a todos pela sua audiência, um forte abraço.